que nós possamos aplicá-los para a nossa vida. Mas uma vez mais, assim como estamos, vamos falar com Deus. Querido Jesus, neste momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. Que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Que nós possamos entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E que nessa manhã de sábado eu fale não de mim mesmo, mas que eu possa falar, inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E aqui ela vem dizendo, Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava indo junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia. Esta praia era a praia do lago. Os pescadores haviam descido depois deles, estavam lavando as redes. Aqui a Bíblia menciona que Jesus estava à beira de uma praia, à beira de um lago, e ele estava pregando. E havia alguns homens que estavam à beira da praia lavando as suas redes. E entrando num barco, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentou-se. Ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, vai para o mar, vai para mais longe da beira do mar. É o que Jesus está dizendo. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, porque o versículo 5 diz: e respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? Eles estavam decepcionados. Eles acabaram de chegar à margem daquele lago. Eles passaram a noite inteira pescando, mas nada havia pescado. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, que quase estavam afundando. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E o versículo 10 diz: e de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serão pescadores, não de peixes, mas de homens. E o último versículo, 11, diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando a gente lê esses versículos, nós entendemos completamente o que aconteceu. Jesus estava no barco. Naquele dia, pela manhã, Jesus estava no barco junto com aqueles pescadores. A pergunta é: Jesus está no seu barco? No barco das quais você tem remado todos os dias? E tem momentos, parece que em nossas vidas, nós estamos remando este barco contra a maré. Remamos, e aparentemente a gente não avança. Estamos retrocedendo. O que é fracasso para você? O que é que você entende como fracasso? Se perguntar ao engenheiro o que seria um fracasso para esse homem, para uma engenheira, talvez ele diria: fazer uma construção e essa construção ruir, cair. Se perguntássemos a um centroavante, a um jogador de futebol, a um atacante, o que é fracasso para você? Talvez ele responderia: ficar na reserva sem nunca ter marcado um gol. E se perguntássemos para nós,
que seria um fracasso. Depois de muitos anos eu consegui publicar meu livro, e tem o título do Arado de Bois para as Universidades, e a irmã falava sobre arado de boi aqui nessa manhã com as crianças, e o significado daquela capa sobre o profeta Elias. O profeta Eliseu estava colocando a capa sobre o profeta Elias. Ele estava transferindo o poder, estava transferindo aquele jovem agricultor o trabalho que Elias vinha fazendo. Era um substituto, era um homem à altura, e nós conhecemos a trajetória pela Bíblia do profeta Elias e do profeta Eliseu. A capacidade de perceber, quando nós temos essa percepção, essa capacidade de perder as coisas, percebemos as coisas, o que está acontecendo ao nosso redor, e isso é uma vitória. A capacidade de seguir em frente, apesar de não ter sido como eu esperava, ou talvez como você esperava, é uma grande vitória. A capacidade de aceitar que podemos errar é uma grande vitória. A capacidade de aceitar de que Deus no passado fez um chamado para cada um de nós, e anos mais tarde nós vamos entender que nós deveríamos ter ouvido e aceitado o chamado de Deus. Eu posso dizer como exemplo, por que não sou um pastor distrital hoje? Porque ao longo de muitos anos da minha vida eu não ouvia o chamado de Deus, e eu estava no colégio interno para se tornar um pastor, eu estava estudando, eu fui saindo da igreja. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Deus tinha um plano para Jonas e um plano para a cidade de Nínive também. Jonas não quis ouvir a voz de Deus. Ao invés de Nínive, ele foi para Jofe, de Jofe ele foi para Tarsis. Ele tinha uma trajetória de quase 1000 quilômetros até a cidade de Nínive, mas ele não quis ouvir Deus. E no final da história, a sua trajetória foi de aproximadamente 4000 quilômetros. Mas ele ouviu a voz de Deus. Algo estava errado na vida daquele homem, daquele jovem profeta Jonas. Deus precisava moldar a vida daquele homem. Talvez Jonas, se não tivesse aceitado o chamado de Deus, ou se Deus não houvesse dado aquela missão a Jonas, talvez ele estaria perdido. Jonas se salvou e conseguiu salvar uma cidade de 120.000 habitantes. A capacidade de aceitar que podemos errar é uma grande vitória. E quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós pecamos? Romanos 3, versículo 10 diz que não existe um justo sequer. Romanos 3, versículo 3 diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O mais importante de tudo não é sofrer, desapegar, é sacudir a poeira, dar a volta por cima, seguir em frente. Não importa o que ficou para trás, não importa quanto tempo você perdeu. E às vezes nós perdemos tanto tempo na nossa vida que chega um momento que a gente quer recompensá-lo de uma forma rápida. Nós precisamos ter em mente que o que ficou para trás ficou, e agora, de agora para frente, é mais importante o rumo, a direção, do que a velocidade. Eu, depois de alguns anos trabalhando no ramo imobiliário, 4 anos e meio aproximadamente, eu decidi ter a minha própria imobiliária. Foram lutas, foram anos. Por alguns momentos eu pensei em desistir. Como diz algumas pessoas, chutar o balde. Lidar com pessoas não é fácil. Um pastor distrital lidando com membros da igreja não é fácil. Nós temos membros em São Paulo, na Cevisa, alguns mais jovens, outros já quase concluindo o seu ministério, quase se aposentando, com problemas psicológicos, de tantos problemas que enfrenta dentro da igreja. E por que isso? Porque nós sabemos que a igreja funciona como se fosse um grande hospital, e todos que estão aqui precisam ser curados. Nós vamos remediando e vamos levando a nossa vida até o momento que seremos curados por toda a eternidade, e nós sabemos que será na volta de Jesus. E às vezes
por conta eu vivo dando palestras, eu gosto das palestras, e para fazer jus ao meu livro, do arado de bois para as universidades. E como estou pagando agora o contador, eu disse, eu não vou pagar contador daqui a uns tempos. Como já havia feito uma administração de empresas, mais um ano eu termino ciências contábeis. Eu disse, após terminar as ciências contábeis, eu tiro o meu CRC. O que eu pagaria em 2 meses para o contador, eu pago o ano inteiro como anuidade do Conselho Regional de Contadores. Esse ano eu termino minha 7ª faculdade. Eu vivo igual louco estudando. E às vezes eu estou percebendo, e quando eu dou palestra eu falo às pessoas, e até mesmo na igreja, quando a gente tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus, e temos esta oportunidade, todos nós temos, mas nós não fazemos. Existem alguns membros da igreja que diz não ter conhecimento suficiente para conversar, debater com outras pessoas questões simples que a Bíblia nos fala. E esta semana estudamos sobre a morte. Os mortos não vão para o céu como as pessoas têm propagado. Morreu e está lá no céu. Morreu e foi para o céu, virou uma estrelinha. Fundamentado em quê? Que as pessoas dizem isso. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, depois de 4 dias, não é mesmo, irmã? Então Jesus, depois de 4 dias, ele vai até o túmulo de Lázaro e ele disse, Lázaro, sai para fora. Ellen White disse que se Jesus simplesmente houvesse dito, sai para fora, todos que haviam morrido, desde os nossos primeiros pais, até aquele momento, ressuscitariam. Jesus foi específico e disse, Lázaro, sai para fora. Jesus não mandou ele descer do céu. E a Bíblia menciona, é o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Jesus amava todos, mas tinha algo especial. A casa de Lázaro, Maria e Marta para Jesus era como se fosse um oásis. E se Lázaro houvesse morrido e ido para o céu, e Jesus então, sendo amigo de Lázaro, e tem uma promessa que quando nós morrermos, e quando Jesus voltar, se nós não estivermos vivos, ressuscitaremos, estaremos com Jesus nos ares. Nós vamos viver por toda a eternidade 1000 anos no céu. E depois de 1000 anos, claro, nós vamos descer. Aí a Bíblia menciona em Zacarias 14, versículo 4, o que joga por terra algumas doutrinas de demônios que diz que Jesus aboliu o Velho Testamento. E está lá no Velho Testamento, Zacarias 14, 4, e Ellen White menciona o grande conflito, que haverá um lugar especial onde Jesus vai colocar um pé, já estará preparado, e ali o Monte das Oliveiras vai se tornar uma imensa planície, e Ellen White diz que dali Jesus governará todo o universo. E é isso que nós precisamos ter em mente. No entanto, um fracasso pode se tornar em um degrau para o sucesso. É de fracasso em fracasso que nós vamos vencendo esta vida. É de remo em remo, é remando contra a maré, enfrentando esses desertos espirituais, que nós vamos chegar a Canaã celestial, não a Canaã terrestre. Por isso que nós estamos enfrentando. Nós precisamos ter metas, nós precisamos ter sonhos, nós precisamos ter objetivos. Alguns sonhos nós realizamos a curto prazo, outros sonhos a médio prazo, outros sonhos às vezes levamos uma vida inteira para realizá-los. E o sonho de um dia ver o que a irmã Ellen White viu, visões do céu, ela escreveu o livro. Ver o que ela viu na sua primeira visão, ainda quando jovenzinha, irmã, 17 anos de idade. Um grupo de amigas a convidou para que fosse até a casa delas. Era um PG, era um pequeno grupo. E ali elas estariam em oração. Ellen White, fraquinha, débil, magrinha, escarrava sangue, desenganadas pelos médicos da época. Ela aceitou o convite, mas com uma ressalva. Porque ela estava muito fraquinha, debilitada, 17 anos. E quando ela estava no altar daquela família,
Primeiros escritos, logo no começo menciona, ela disse: o poder de Deus sobreveio sobre mim, o Espírito de Deus sobreveio sobre mim. E nos restantes de todos os livros, ela nunca mais mencionou: o poder de Deus veio sobre mim. Ela sempre dizia: e me foi mostrado, e me foi mostrado. E nessa primeira visão de Ellen White, com 17 anos de idade, Deus mostrou a ela, e nós podemos dividir em 3 partes esta visão. Deus levou ela da terra para o céu. A segunda parte, ela caminhou no céu nesta visão, e ela viu que lá estariam algumas pessoas que pouco antes de 22 de outubro de 1844 haviam falecido, os irmãos Stotts. E na terceira parte dessa visão, então, Deus traz ela do céu para a nova terra, onde estaremos aqui depois do milênio. E ela vê, nessa terceira parte da visão, uma mesa quilométrica. E ali ela vê uma quantidade inumeradas de frutas. Ela quis pegar um para experimentar. Jesus disse: não, Ellen, você não pode comer desse fruto. Se você comer desse fruto, você não poderá voltar. Eu preciso que você volte. Eu preciso que você escreva o que você viu. Eu preciso que seja propagada. Você será uma das arautas do Evangelho. Mas se você um dia se preparar, Ellen White, você poderá estar aqui. E quando nós estudamos a história de Ellen White, a luta que ela teve com um dos filhos, que estava se afastando da igreja, foi tremenda. As cartas que Ellen White escrevia para o filho, a preocupação, porque ela já havia visto o céu em visão, ela já havia casado, já tinha filhos grandes, o filho mais novo já havia falecido, mas ela queria ver os 3 filhos. Ela não queria que nenhum dos filhos ficasse fora daquele projeto, daquele sonho. A irmã Ellen White descansou e ainda não viu Jesus voltar. Quantas pessoas já descansaram e não viram Jesus voltar? Mas às vezes é necessário que aconteça um incidente em nossas vidas. O incidente na vida de Pedro ilustra muito bem as verdades extraordinárias que Deus deseja mostrar a nós. Entendermos que há momentos na vida que até os melhores falham. Pessoas das quais você se inspirou aqui nessa terra, eles falham. Às vezes você percebe que mesmo tendo uma educação cristã, princípios e valores, às vezes você percebe que seus pais, seus avós falham. A Bíblia menciona inúmeras pessoas que falharam. Moisés, muito jovem, ele percebeu que um dos hebreus estava sendo agredido. Ele quis fazer justiça com próprias mãos e acabou matando um soldado egípcio. Anos mais tarde, o pastor Moisés conduzindo aquele povo, enfrentando aquele deserto rumo a Canaã terrestre, foram 40 anos. Quantas e quantas vezes aquelas pessoas, eram mais de 2 milhões, murmuravam contra Moisés e Arão, murmuravam contra os líderes, mas Moisés sempre perseverando, lutando por aquelas pessoas. Ellen White diz que, humanamente falando, não houve antes e nem haverá depois nessa terra um homem tão manso quanto Moisés. Mas houve um momento na vida de Moisés que Deus disse: fale com a rocha. E ele acabou golpeando a rocha, e a rocha representava Jesus. Perdeu a oportunidade, Ellen White disse, de entrar vivo. Mas depois Deus levou Moisés. Poderíamos falar de Abraão, pai da fé, que cometeu erro, por causa daquele erro grave com Agar, porque ele ouviu a esposa Sara. Muitas guerras naquela região do Oriente Médio têm acontecido por causa de um erro
Jacó, enganador, enganou o pai, enganou o irmão, foi enganado pelo sogro, pelo seu tio Labão. E nós percebemos que todas essas pessoas, Deus vai trocando o nome delas. E a Bíblia menciona que lá no céu também teremos um novo nome. E é assim que diz. Mas poderíamos dizer também de Sara, a matriarca da fé. Poderíamos dizer da Raabe, a prostituta, que ambas estas mulheres estão mencionadas na galeria de heróis da fé, de Hebreus 11. No dia seguinte, os discípulos levaram as redes à praia, sentindo-se cansados. Eles estavam desanimados. Uma noite inteira lutando, uma noite inteira pescando, irmão. Eram pescadores, homens simples, mas entendiam tudo de pescaria, mas não haviam pescado nada. Naquele momento, Jesus se aproximou deles e disse: Pedro, eu gostaria de usar o seu barco para pregar. Muito obrigado. Eu gostaria de usar o seu barco para pregar. Quem sabe, bravos pelo fracasso, desmotivados pelo fracasso, de não pescarem nada, e agora vem Jesus até eles, após remarem a noite inteira, e pede para usar o barco deles. Naquele inteirinho, naquele momento, exaustivos, cansados, Simão deixou Jesus entrar no barco. E o barco se afastou um pouco para longe da margem, de onde Jesus pudesse falar para uma multidão naquela praia. A Bíblia começa mencionando o versículo 1: e aconteceu que, apertando o, Jesus era rodeado pelas pessoas dia e noite. Era em todos os momentos, as pessoas queriam estar com Jesus, as mães queriam levar os filhos para ser tocados por Jesus, para que Jesus pudesse abraçá-los, para que Jesus pudesse abençoá-los. Mas também, hoje estou falando a vocês em uma igreja e estou usando o microfone. Vocês já imaginaram na época de Jesus? O tempo todo a gente só fala em multidões de pessoas com Jesus. Como eles ouviam Jesus falar? Em alguns momentos, alguns especialistas dizem que, como era muita gente e eles pressionavam Jesus, em alguns momentos Jesus entrava no barco, se afastava um pouco das margens, e quando Jesus falava, a voz reverberava na água, e o som, o sonido saía um pouco mais forte. O que esta história nos ensina sobre o fracasso? Quantas vezes nós fracassamos? Jesus nunca realizou um milagre sem um propósito. Sempre tem um propósito. A viúva e o azeite, que a Bíblia menciona, era uma mulher de oração, havia educado os 2 filhos nos caminhos de Deus, e ela estava passando por dificuldades. Incidentes revelam-nos que fazer quando o nosso melhor não é o suficiente. Às vezes nós damos o melhor incansavelmente, esgotamos, aparentemente chegamos no fundo do poço e não é o melhor. Há momentos em que nós nos preparamos para uma prova em especial. Você acredita que vai tirar um 10, mas você acaba tirando um 3. Eu estou fazendo uma prova, falta 2 matérias para terminar ciências contábeis. Eu já fiz a prova 2 vezes, e eu já tirei 5 nas 2 vezes. E confesso a vocês, já entrei em contato com alguns contadores aqui de Vargem Grande, de Cuiabá e até do Paraná, para que pudesse me ajudar, mas nenhum pôde me ajudar. Auditoria pública. Eu vou ter que fazer essa prova mais uma vez, só tenho mais uma chance. Se caso não tirar a nota boa, eu vou ter que fazê-la depois novamente, não tem problema. A parte mais interessante do episódio é a comparação entre as 2 pescarias. Aqui diz que os discípulos haviam pescado a noite toda sem pegar nada. Mais tarde, porém, eles pescaram por 10 minutos e pegaram, que talvez a vida inteira eles não haviam pescado. De fato, há 3 diferenças. Estamos quase concluindo.
há 3 diferenças nesta pescaria. E essas diferenças nos ensinam os princípios que devemos seguir quando nossos melhores esforços terminam em fracasso. Vamos ao primeiro deles. Aqui em Lucas 5, versículo 3 diz: E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. Queira a presença de Jesus em suas vidas. Se faz necessário que nós lutemos para que o Espírito de Deus habite em nossas vidas. A presença de Cristo faz uma grande diferença. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, a vida é completamente diferente. A luta lá no passado de Jacó e Esaú não era pela riqueza que o pai tinha, porque Isaac era rico, mas eles lutavam porque o primogênito era abençoado em dobro, e eles sabiam que ser abençoado por Deus era sinônimo de prosperidade. Quando Jesus está no barco, sua presença elimina o medo, o fracasso e reduz nossa preocupação com os resultados. Quando Simão obedeceu a Jesus e aceitou a companhia do Mestre, os resultados foram incríveis. Eles clamaram para que os outros amigos viessem com outros barcos, para que eles pudessem encher, porque eram inúmeros os peixes. Lucas 5, versículo 4 diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O segundo, obedeça o plano de Deus. Devemos obedecer os planos de Deus. Deus tem planos para cada um de nós. Deus sempre teve um plano para a minha vida, mas eu lutei 17 anos contra estes planos de Deus. Quando os discípulos foram pela segunda vez, pescaram sob a direção divina. Se Cristo está dirigindo a sua vida, se Cristo está dirigindo a nossa vida, não há como fracassar. Não existe fracasso, porque Deus não patrocina o fracasso. Quando Deus trabalha em nossa vida, sempre há um risco envolvido, porque Deus quer que vivamos o quê? Pela fé. A Bíblia diz: o justo pela fé o quê? Viverá. O homem diz: a noite é melhor para pescar. Aí vem Jesus e diz: vamos pescar de dia. E Deus não depende da lógica humana para superar os fracassos. Lucas 5, versículo 7 diz: E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram os barcos de maneira tal que iam a pique, estavam afundando. E aqui nós tiramos uma terceira conclusão: a bênção que Deus tem não é apenas para você, é para compartilhar aos outros. As bênçãos que Deus derrama sobre nós têm medidas. E olha que a Bíblia diz, Malaquias 3, de 6 em diante, Jesus nos intima e diz: provai-me nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Mas às vezes, sabe o que acontece, irmãos? É nós que levantamos uma barreira, é nós que levantamos um muro entre nós e Deus, é nós que colocamos esta impossibilidade, e são inúmeras das quais nós vivemos em nossas vidas. Todo homem bem sucedido, ele nunca pensa em si próprio, ele procura compartilhar com os outros. O milagre será maior do que você possa imaginar. O milagre daquela viúva e o azeite que a Bíblia menciona, sobre esta mulher, foi de tal forma que ela viveu o resto da vida. Aquela mulher tornou uma empreendedora. Ela salvou os 2 filhos de serem levados como escravos. O esposo daquela mulher estava se preparando para ser um profeta. Hoje poderíamos dizer, pastor, ela havia educado os 2 filhos nos caminhos de Deus, e agora estava prestes a perder. Ela estava passando um dilema. O segredo para superar o fracasso está relacionado com persistência. A persistência, ela é a vitamina do sucesso.
Eu uso muito esta palavra persistência nas minhas palestras. Persistência. Precisamos resistir. Precisamos ter metas. Precisamos ter sonhos. Precisamos ter objetivos nessa vida enquanto nós vivermos. Lembrando que o objetivo principal é nos prepararmos e nos qualificarmos para as mansões celestiais. Imagine se ele não tivesse contestado, duvidado, reclamado, certamente ele perderia todo aquele milagre. A pergunta que eu volto a fazer: Jesus está no barco? E para concluir, deixo aqui a vocês uma experiência. Eu já contei aqui uma vez. Num sábado pela manhã, no ano de 1976, a Igreja Central Adventista de Terra Roxa estavam prontos para sair para uma programação especial na cidade de Autônia, no Paraná. Entre as cidades, na época, havia e ainda há um rio chamado Piquiri. Seria uma programação especial onde a Igreja Central de Terra Roxa estaria lá para esse evento. E os irmãos de Autônia estavam ansiosos, esperando que os irmãos de Terra Roxa fossem para essa programação. Poderíamos dizer aqui, seria um grande banquete. Havia inúmeras pessoas no ônibus fretado. Segundo as pessoas da época, no corredor do ônibus estava cheio de pessoas em pé, porque eram muitas. Dentre elas havia algumas crianças, e havia uma jovenzinha de 8 anos, que na época diziam ter uma voz angelical. Então eles saíram com aquele ônibus fretado, atravessaram o rio Piquiri, que era uma balsa entre um rio e outro. Hoje é uma ponte. E nesta Igreja Central de Terra Roxa, eu nunca mais havia voltado. Voltei lá em janeiro deste ano e preguei na Igreja Central de Terra Roxa. Algumas pessoas choravam, porque havia algumas pessoas da época que havia ocorrido aquele incidente. A programação foi espetacular. Após o pôr do sol, houve uma confraternização, uma grande social. Poderíamos dizer uma mega social. Após associar um lanche, irmãs, após esse lanche, a oração final, despedindo daquelas pessoas, e eles diziam: olha, agora é vocês que terão que ir para a Central de Terra Roxa, e da mesma forma como vocês nos trataram, nós trataremos vocês também. Voltaram. A Bíblia menciona que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem, os defende. Estava voltando de uma pregação, de uma programação especial. O irmão Anderson, dia hoje na lição, ele mencionou o acidente, há alguns anos atrás, com o ônibus dos desbravadores, onde alguns morreram. E nesse momento estava voltando para trás. O ônibus estava em cima da balsa, e por lei, quando uma balsa está atravessando de um lado para o outro, ninguém pode ficar dentro do carro. Mas era um ônibus fretado, eram todos de uma grande família adventista. Algumas pessoas desceram, outras ficaram 9 dentro do ônibus dormindo. E dentre elas estava eu também. Eu era recém-nascido, foi em 1976. A minha mãe insistiu muito para que meu pai me tirasse dentro do ônibus. Meu pai não queria, pois eu estava dormindo, eu estava bem. A minha mãe insistiu tanto a ponto de meu pai entrar no ônibus e me tirar. Meu pai faz a volta pela frente, vai no fundo do ônibus e fica lá atrás, e bravo. A minha mãe dizia, ficava espravejando, porque eu estava dormindo. Por que me tirar dentro do ônibus? Ainda permaneceram 8 dormindo dentro do ônibus. O calcereiro não havia calçado o ônibus. O motorista não havia desligado o ônibus porque havia dado uma pane. Então o motorista não podia desligá-lo. Automaticamente não estaria engatado a primeira marcha. Era aproximadamente meia-noite. Segundo as pessoas da época, eu conversando com eles em janeiro, um irmão em Terra Roxa, ele mencionou: Marcos, era um breu total, ninguém enxergava nada. A balsa começa a sair.
E lá atrás, segundo as pessoas que eu conversei também, eles disseram: seu pai, João Paulo, foi o primeiro a perceber que o ônibus estava começando a voltar de ré. Entraram em desespero e clamaram, gritaram. O motorista entrou no ônibus, tentou frear, mas já era tarde demais. O ônibus desceu. E aos poucos o ônibus foi afundando dentro d'água. Havia 8 dentro do ônibus, dentre eles 4 crianças. Eu estava na casa do irmão no sábado à noite conversando sobre esse tema. E ele disse: Marcos, eu nunca vi, eu acredito que eu nunca veria ver uma igreja inteira de joelhos, clamando, orando, cantando, para que Deus fizesse um milagre, não se enxergava nada, e aquele ônibus no fundo, e aqui junto estava a garotinha de 8 anos que eles diziam ter uma voz angelical. E dessas 8 pessoas que estavam no ônibus, todas eram da mesma família. A pergunta que eu te faço: Jesus está no seu lar? Você tem feito algumas perguntas das quais você não terá resultados, e você não tem as respostas? Haverá algumas questões, alguns questionamentos, que nessa terra nós não teremos as respostas. E naquele dia, conversando com o irmão, depois que eu fiz o sermão, ele disse: a gente anseia ver Jesus voltar. Às vezes, quando nós perdemos alguém que nós amamos, a gente começa a melhorar mais o nosso convívio com quem estão vivos. A gente começa a dar o máximo, porque a gente tem esperança, irmão, de rever aquelas pessoas que já se foram. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, as profecias, a gente começa a entender, sim, que existe um Deus. Quando a gente olha para o céu e a gente entende que o Sol é 1 bilhão e 300 bilhões de vezes maior que a Terra. Quando a gente olha para as estrelas e há momentos na vida que você olha para um lugar onde não há muitas luzes, aparentemente não existe espaço entre uma estrela e outras, de tantas estrelas que tem no céu. E hoje, os especialistas, eles dizem, os que estudam os astros, eles dizem que a maior estrela já descoberta pelo homem, e ganhou o nome de Scott, que é da constelação Escotum, ele diz que é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que por sua vez é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Sabe o que eles dizem? Que a nossa galáxia, a Via Láctea, é a menor do universo e tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. E eles dizem, isso são dados atualizados, que existem outros 200 bilhões de outras galáxias. Ellen White menciona em 3 passagens, em especial, que a volta de Jesus será pela nebulosa de Órions, será pela constelação de Órions. Se nós pudéssemos viajar a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, se nós pudéssemos viajar a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, segundo os cálculos que eles fazem, levaríamos 1.600 anos para chegarmos até a constelação ou a nebulosa de Órions. Por que eu estou falando isso a vocês? Para que a gente possa ter cada vez mais certeza que por trás de tudo isso se faz necessário ter o Criador. Eu acredito em Jesus. Eu nasci numa igreja com princípios e valores. Me afastei, voltei e não quero me afastar mais. O irmão vai colocar o hino final. Nós vamos cantar Jesus é meu capitão. E quando nós cantarmos esse hino, que você possa meditar nas letras desse hino, que você possa fazer um pacto com Deus, para que Jesus possa estar nesse barco que você está remando, e às vezes, aparentemente, você está remando contra a maré, e esse barco vai levar a você a um ponto seguro, que é Jesus Cristo. E é com esse pensamento que nós vamos nos colocar em pé, e nós vamos cantar esse hino final. Jesus, meu capitão.
permitir. Eu permito que Jesus seja o capitão da minha vida. Eu quero permitir. Eu permito que o Espírito de Deus guie meus passos. E é com esse pensamento que nós vamos orar com eles. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos protegido. Obrigado por mais este sábado especial entre irmãos e amigos, entre visitas que aqui estão. Que cada dia que passa, nós possamos ter a certeza que o Senhor está prestes a voltar. Que nós precisamos colocar a nossa vida em paz,